A chuva batia forte no asfalto enquanto eu corria para fora da estação, apertando minha pasta de couro gasta debaixo do casaco. O telemóvel tinha ficado sem bateria. Todos os táxis pareciam ocupados e eu já estava atrasada para a reunião de pais e mestres do outro lado da cidade. Foi então que vi um sedã preto e elegante estacionado discretamente à beira do passeio. Parecia igual a tantos outros carros à espera de um passageiro. Sem pensar duas vezes, apressei-me, abri a porta de trás e entrei. "Para o centro, por favor", disse eu, a sacudir a água da chuva das mangas, antes de reparar no homem ao volante. Ele não usava uniforme de motorista. Em vez disso, vestia um fato cinzento impecavelmente cortado. O cabelo escuro estava bem penteado e os seus olhos azuis penetrantes encontraram os meus pelo espelho, com uma calma inquietante. "Oh, desculpe", disse eu rapidamente. Pensei que era o meu motorista. Ele estudou-me por um breve momento. Depois, inesperadamente, sorriu. Um sorriso quase imperceptível. "Está tudo bem", respondeu ele suavemente. O carro engrenou o trânsito sem mais uma palavra. Preenchi o silêncio da maneira que sempre fazia quando as conversas se tornavam constrangedoras. "Sou professora do 3º ano", expliquei com uma risada nervosa. "Atrasar-me está a tornar-se o meu talento secreto." Ele não interrompeu, apenas ouviu. Quando paramos num semáforo, notei um pequeno café ao lado da intersecção. "Importa-se de esperar um minuto?" Novamente, ele deu um aceno discreto. Corri para dentro, comprei um café quente e uma sanduíche de peru fresca e voltei carregando ambos. "Para si", disse eu, colocando-os cuidadosamente ao lado dele. Pensei que talvez estivesse a dirigir desde cedo. Pela primeira vez, algo mudou na sua expressão. Não surpresa, não diversão, algo muito mais profundo. "Não precisa de fazer isso", murmurou ele. "Eu sei", respondi com um sorriso. "A gentileza geralmente não vem com uma razão." Vários minutos depois, chegamos à minha escola. Procurei a carteira. "Quanto lhe devo?" Antes que o motorista pudesse responder, outra voz explodiu da calçada. "Ora, ora, veja quem está a fingir ser generosa." Um homem de negócios de aspecto abastado aproximou-se da porta aberta, olhando diretamente para mim. "Este homem perdeu tempo por sua causa. Pessoas como você esperam sempre favores porque não podem pagar melhor." O calor subiu-me ao rosto. "Cometi um erro honesto", disse eu calmamente. Ele riu mais alto. "Não, você é apenas mais uma ninguém a tentar parecer importante." Pais que passavam por perto diminuíram o passo. Professores parados do lado de fora da entrada desviaram o olhar. Ninguém disse uma palavra. O homem ao volante abriu calmamente a porta e saiu para o passeio. Os seus movimentos eram calmos, controlados. Parou entre nós, sem levantar a voz. "Já chega." O homem de negócios olhou-o de cima a baixo, antes de explodir em riso. "E quem se supõe que seja você? O chofer dela? Saia da frente antes que se envergonhe também." O estranho não reagiu, apenas ajustou um punho da sua jaqueta. Nesse exato momento, uma fila de SUVs pretos idênticos dobrou silenciosamente a esquina. Pararam com precisão perfeita atrás do sedã. Dezenas de homens de fato escuro saíram quase simultaneamente. Todos baixaram a cabeça. "Bom dia, Sr. Reis", disse o primeiro guarda-costas respeitosamente. O homem de negócios ficou pálido, assim como todos os outros. Eu ainda segurava o recibo da chávena de café, a perguntar-me por que é que todas as pessoas naquela calçada de repente pareciam aterrorizadas. O recibo de papel tremia entre os meus dedos. Não tinha a certeza se era por causa da chuva fria ou porque todos os rostos à minha volta de repente tinham perdido a cor. O homem de negócios engoliu tão forte que pude ouvi-lo de onde estava. Senhor Reis", gaguejou ele, dando um passo incerto para trás. Eu não percebi." Sebastian Reis olhou para ele com a mesma expressão calma que tinha desde que eu entrei no carro. Sem raiva, sem voz alta, apenas compostura absoluta. "Você falou com muita confiança há um momento", disse ele. As palavras eram calmas. De alguma forma, soavam mais pesadas do que gritos. "Cometi um erro", soltou o homem de negócios. "Por favor,
Aceite as minhas desculpas. Sebastian não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se para mim. Senhorita Carter? Perguntou ele gentilmente. Você foi ferida? A pergunta apanhou-me completamente desprevenida. Não, respondi depois de uma pausa. Apenas envergonhada. Os seus olhos permaneceram nos meus por mais um segundo, antes de ele acenar uma vez. Bom. Só então, ele virou-se para o homem de negócios novamente. Você deve as suas desculpas a ela. O silêncio instalou-se na entrada da escola. Pais que tinham estado a fingir que não olhavam, agora olhavam abertamente. Professores ficaram congelados ao lado das portas da frente. O homem de negócios hesitou. Os seus sapatos caros moveram-se pelo passeio molhado. Finalmente, baixou a cabeça na minha direção. Eu estava errado, murmurou ele. Julguei-o injustamente. Peço desculpa. Não estava à espera disto. 5 segundos antes, ele tratou-me como se eu mal existisse. Agora, ele nem conseguia olhar-me nos olhos. Você não precisa de o fazer, interrompeu Sebastian suavemente. Sim, ele precisa. O homem de negócios assentiu repetidamente antes de recuar em direção ao seu SUV de luxo, sem mais uma palavra. Em momentos, o veículo desapareceu no trânsito. Ninguém se mexeu. Os guarda-costas permaneceram perfeitamente imóveis, criando uma distância respeitosa em torno de Sebastian. Parecia menos proteção e mais como se a própria cidade tivesse pausado sempre que ele aparecia. Finalmente, encontrei a minha voz. Eu realmente lamento por ter entendido mal. Você não estava a fingir ser um motorista de táxi, pois não? Um leve sorriso cruzou o seu rosto. Não. Eu simplesmente preferi conduzir eu mesmo esta manhã. Isso parece incomum. Assim me tem dito. A sua resposta quase me fez rir. Quase. Você deveria provavelmente pegar o seu café antes que esfrie, disse eu de forma desajeitada, apontando para a chávena pousada no sedã. Ele olhou para ela, depois para a sanduíche. Ninguém me traz o pequeno almoço há muito tempo. Algo na maneira como ele disse isso fez o meu peito apertar. Não porque soava solitário, mas porque soava verdadeiro. Você parece ter pulado. Eu pulei. Bem, professores notam essas coisas. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, os cantos dos seus olhos suavizaram. Você nota mais do que a maioria das pessoas. Um jovem guarda-costas aproximou-se cuidadosamente. Senhor, a reunião de conselho já está atrasada 20 minutos. Sebastian nunca desviou o olhar de mim. Pode esperar. O guarda assentiu e deu um passo atrás sem mais uma palavra. Eu pisquei. As pessoas geralmente adiavam reuniões para executivos. Aparentemente, executivos adiavam reuniões para ele. You devia ir, disse eu calmamente. Os meus alunos estão à espera. Ele inclinou a cabeça. Eles são sortudos. Dei uma risada nervosa. Eles podem discordar depois da aula de matemática. Ele realmente sorriu desta vez. Pequeno, genuíno, inesperado. Comecei a andar em direção à entrada da escola antes de perceber algo. Você nunca aceitou o seu pagamento. Eu não era o seu motorista, respondeu ele. Mas você ainda me levou, e você ainda comprou o pequeno almoço. E eu não podia argumentar com isso. Bem, obrigada de qualquer forma. De nada, Emily. Parei de andar. Eu nunca lhe tinha dito o meu primeiro nome. Lentamente, virei-me. Ele já estava a voltar para o banco do condutor. O comboio começou a mover-se com coordenação impecável. Antes que o último SUV desaparecesse na esquina, Sebastian ergueu a chávena de café intocada, estudando-a por um momento como se fosse de alguma forma mais valiosa do que tudo o resto que o esperava naquela manhã. Só mais tarde, eu descobriria que a viagem que pensei ter durado 15 minutos mudaria silenciosamente as nossas vidas para sempre. As pessoas pensam que homens poderosos lembram de traições. Raramente imaginam que, às vezes, eles se lembram de um único ato de bondade por muito mais tempo. Pelo resto da semana, convenci-me de que o estranho encontro pertencia à categoria de histórias inacreditáveis que ninguém jamais acreditaria. Os meus alunos do 3º ano certamente não notaram nada de invulgar. Todas as manhãs começavam da mesma maneira. Mochilas pequenas, atacadores tortos, dedos pegajosos a alcançarem livros de colorir,
Perguntas que apenas crianças de 8 anos poderiam inventar. Senhorita Carter, peixes podem ter soluços? Senhorita Carter, Plutão ainda está triste? A vida regressou ao seu ritmo familiar, e eu acolhi-o. Quanto mais silenciosos os meus dias se tornavam, mais fácil era acreditar que Sebastian Hayes já me tinha esquecido. Eu não podia estar mais errada. Do outro lado da cidade, no último andar de um escritório com vista para o horizonte de Chicago, Sebastian estava diante de uma parede de vidro sem tocar no pequeno almoço que eu tinha comprado dias antes. A chávena de café tinha desaparecido. O porta-chávena de papel não. Alguém o tinha cuidadosamente colocado numa caixa de madeira ao lado de uma caneta tinteiro e um velho relógio de bolso de prata. Senhor, o seu conselheiro de longa data, Victor Lang, entrou na sala com um tablet. O conselho está à espera. Sebastian permaneceu em silêncio. Victor tinha trabalhado ao lado dele por quase 20 anos. Tinha testemunhado negociações de centenas de milhões. Tinha visto organizações rivais desaparecerem da noite para o dia. No entanto, nunca tinha visto seu empregador a olhar para um porta-chávena de café vazio. Algo na sua mente? Sebastian finalmente falou. Encontre alguém. Victor assentiu automaticamente. Um parceiro de negócios? Não. Um político? Não. Uma testemunha. Sebastian virou-se. Uma professora. Victor piscou. Uma professora. Emily Carter. Não havia urgência no seu tom. Nenhuma obsessão. Simplesmente certeza. Eu gostaria de saber que ela está segura. Victor franziu ligeiramente o sobrolho. É só isso. É só isso. Em poucas horas, um relatório discreto apareceu na secretária de Sebastian. 28 anos. Educadora de ensino básico. Sem registro criminal. Sem dívidas além de um modesto empréstimo estudantil. Vivia sozinha num pequeno apartamento. Voluntariava-se 2 vezes por mês num programa de leitura de bairro. Visitava a mesma padaria todos os sábados de manhã. Doava parte de cada salário para comprar material para a sala de aula. Sebastian leu cada página sem saltar uma linha. Ela gasta o seu próprio salário nos seus alunos, murmurou ele. Victor assentiu. De acordo com a investigação, sim. Seguiu-se outro longo silêncio. Finalmente, Victor fez a pergunta que tinha estado a reter. Por que é que ela é importante? Sebastian fechou a pasta. Todos os que eu encontro querem alguma coisa. Querem influência. Querem proteção. Querem dinheiro. O seu olhar vagueou para a cidade abaixo. Ela acreditou que eu era um motorista comum. E ainda assim pensou que eu merecia o pequeno almoço. Victor não teve resposta, porque nenhum deles conseguia lembrar-se da última vez que alguém tinha demonstrado generosidade sem reconhecer o nome Hayes. Enquanto isso, eu não sabia nada de nada. Sábado de manhã, encontrou-me a caminhar para a minha padaria favorita, com um guarda-chuva debaixo de um braço. A senhora Donnelly, a idosa proprietária, cumprimentava todos os clientes pelo nome. Tinha sobrevivido 40 anos no bairro, apenas com gentileza. Bom dia, Emily, chamou ela alegremente. Os pães de canela acabaram de sair. Cheiram perigosos, ri. Enquanto ela empacotava a minha encomenda, a porta da frente abriu-se com estrondo. 2 jovens entraram, vestindo casacos caros e expressões impacientes. Um bateu um documento dobrado contra o balcão. Vocês têm até segunda-feira, disse ele friamente. Então este edifício será nosso. O sorriso da senhora Donnelly desapareceu. As suas mãos começaram a tremer. Você prometeu que eu tinha mais um mês. Os planos mudaram. A dupla saiu antes que alguém pudesse responder. O pequeno sino acima da entrada tocou mais uma vez. Depois, o silêncio instalou-se na padaria. A senhora Donnelly olhou para o aviso com olhos assustados. Sem pensar, estendi a mão por cima do balcão e cobri gentilmente a sua mão trêmula com a minha. Você não está sozinha a enfrentar isto, sussurrei. Nenhum de nós notou o sedã preto estacionado discretamente do outro lado da rua, ou o homem dentro dele que tinha testemunhado cada segundo. Algumas pessoas mudam a sua vida sem dizer uma palavra. Outras mudam-na sem que você jamais saiba que elas estiveram lá. A senhora Donnelly dobrou lentamente o aviso legal com os dedos trêmulos. Eu não sei o que vou fazer.
sussurrou ela. Meu marido construiu este lugar com as próprias mãos. A sua voz falhou antes que a frase pudesse terminar. Caminhei em volta do balcão e abracei-a sem pensar. A padaria cheirava a canela, pão quente e memórias que mereciam melhor do que o medo. Vamos descobrir algo, disse eu. Ela conseguiu um sorriso fraco. Você sempre acredita nisso. Eu tenho que acreditar. Se os professores pararem de acreditar em coisas impossíveis, quem ensinará as crianças a sonhar? Uma risada discreta escapou-lhe. Por um momento, a preocupação desapareceu do seu rosto. Lá fora, o sedã preto permaneceu imóvel. Sebastian observava através do para-brisa sem entrar. Victor sentou-se ao seu lado, acompanhando a cena. Ela conforta a todos, observou Victor. Mesmo quando ela não tem nada. Os olhos de Sebastian nunca deixaram a janela da padaria. Ela dá dignidade às pessoas. Victor hesitou antes de perguntar cuidadosamente. Você pretende ajudar? Sebastian respondeu depois de vários segundos. Não se ela souber que sou eu. O conselheiro pareceu confuso. Você está a escolher o anonimato? Ela ofereceu gentileza sem esperar reconhecimento. Eu posso fazer o mesmo. De volta lá dentro, a senhora Donnelly insistiu que eu levasse um pão extra para os meus alunos. Você já me está a dar demasiado. Então deixe uma velha sentir-se útil. Aceitei com um sorriso grato. Ao sair para o passeio, notei novamente o sedã preto. Por um instante, perguntei-me se parecia familiar. Depois, o trânsito rolou entre nós e o pensamento desapareceu. A vida seguiu em frente. Segunda-feira de manhã, chegou com a habitual correria de vozes pequenas a encherem a minha sala de aula. Uma criança esqueceu o trabalho de casa. Outra anunciou orgulhosamente que o seu peixe dourado tinha aprendido a ouvir. Alguém derramou sumo em 3 secretárias. Era perfeitamente comum. Exatamente como eu gostava. Durante o intervalo do almoço, o meu telemóvel vibrou. O identificador de chamadas mostrava a Sra. Donnelly. Atendi imediatamente. Emily? Ela soou ofegante. Você não vai acreditar. O que aconteceu? O promotor retirou-se. Eu franzi o sobrolho. O que você quer dizer? Toda a oferta de compra desapareceu. Eles pediram desculpa. Cancelaram todos os documentos. Eles até pagaram os reparos na placa da loja. Encostei-me à parede do corredor. Isso não faz sentido nenhum. Eu sei. Eles recusaram-se a explicar. Eles simplesmente disseram que a propriedade nunca mais seria perturbada. Ela começou a chorar. Eu fico. A padaria fica. O alívio invadiu-me tão subitamente que ri. Eu disse que iríamos descobrir algo. Não, sussurrou ela. Alguém mais fez isso. Depois de desligar, eu não conseguia parar de pensar nisso. O timing parecia impossível. Muito repentino. Muito conveniente. Do outro lado da cidade, Victor colocou outro relatório na secretária de Sebastian. A empresa de desenvolvimento abandonou a aquisição. Nenhuma ligação pública leva até você. Sebastian fechou a pasta sem a abrir. Bom. Há mais um assunto, acrescentou Victor. Os homens que intimidaram a proprietária foram transferidos. Sebastian olhou para cima. Sem violência. Eles aceitaram a transferência voluntariamente. Um leve aceno seguiu-se. Isso é suficiente. Victor sorriu para si mesmo. Anos antes, os problemas em torno de Sebastian Hayes geralmente terminavam com medo. Agora terminavam com segundas oportunidades. Algo estava a mudar, mesmo que Sebastian se recusasse a admitir. Naquela tarde, a escola terminou sob um céu pintado de ouro pelo pôr do sol. Recolhi cadernos na minha mala de lona e comecei a andar em direção ao ponto de autocarro. A meio caminho, ouvi gritos frenéticos. Um menino pequeno perseguia um balão vermelho vivo diretamente para uma intersecção movimentada. Carros corriam em direção a ele de ambos os lados. A sua mãe gritava. Tudo parecia congelar. Antes que qualquer outra pessoa reagisse, larguei a minha mala e corri para a rua. Eu nunca vi o SUV preto a acelerar da faixa oposta, ou o homem dentro dele cujo coração parou no instante em que me reconheceu. O tempo abranda quando o seu coração percebe que pode ser tarde demais. O menino nunca olhou para a esquerda. Os seus olhos permaneceram fixos no balão vermelho brilhante
a flutuar pouco além do centro da estrada. A sua mãe gritava o seu nome. Travões guincharam. Buzinas explodiram de todas as direções. Eu não pensei. Simplesmente corri. Os meus sapatos bateram no asfalto enquanto eu o alcançava, abracei o seu pequeno corpo com os meus 2 braços e empurrei com toda a força que tinha. A criança rolou em segurança para o passeio. Eu não tive a mesma sorte. Rugido profundo ecoou atrás de mim. Um enorme SUV preto derrapou lateralmente pela intersecção, parando a poucos metros de distância. Os seus pneus encheram o ar com fumo. O mundo tornou-se silencioso. Alguém agarrou os meus ombros. Senhora, você está ferida? Eu pisquei várias vezes antes de perceber que a mãe assustada estava ajoelhada ao meu lado. Eu estou bem. O menino começou a chorar e atirou-se para os braços dela. Ela abraçou-o tão forte que parecia que nunca mais o soltaria. Obrigada, soluçou ela. Você salvou meu filho. Pessoas correram em nossa direção de todos os cantos. Motoristas saíram dos seus veículos. Pedestres cercaram o cruzamento. Dezenas de vozes falavam ao mesmo tempo. Então, a porta de trás do SUV preto abriu-se. Uma figura familiar saiu para o passeio. Sebastian Hayes. O seu rosto permaneceu calmo. Apenas os seus olhos traíam o que ele tinha acabado de experimentar. Ele cruzou a distância entre nós com passos medidos. Você está sangrando. Olhei para baixo. Um arranhão no meu antebraço tinha manchado a minha manga de escarlate. Oh, eu não reparei. Sem hesitar, Sebastian tirou um lenço branco imaculado do bolso e envolveu-o gentilmente no meu braço. As suas mãos eram notavelmente firmes. As minhas não estavam. Você deveria deixar um médico examiná-la. Eu ficarei bem. Assim como a criança, a sua resposta calma não deixou margem para argumentação. Uma ambulância chegou em minutos. Os paramédicos insistiram em verificar todos os envolvidos. O menino escapou com nada mais do que lágrimas assustadas. Eu recebi algumas ligaduras e instruções rigorosas para descansar. Enquanto a equipa médica arrumava o seu equipamento, Sebastian permaneceu por perto sem interferir, a observar, a esperar. Você parece aparecer sempre que algo inacreditável acontece, disse eu com um sorriso cansado. Talvez, ou talvez você simplesmente tenha um timing notável. Algo quase o divertiu. Talvez isso também. O menino de repente correu em nossa direção, carregando o balão recuperado. Ele parou em frente a Sebastian. Senhor, a sua voz pequena tremeu. Obrigado por parar o seu caminhão. Sebastian ajoelhou-se até ficarem cara a cara. Não foi o caminhão que te salvou. A criança pareceu confusa. Sebastian olhou para mim. Ela salvou. O menino virou-se e abraçou a minha cintura com os 2 braços. Você é a minha heroína. Senti os meus olhos marejarem. Não, apenas prometa-me que sempre segurará a mão da sua mãe. Ele assentiu com total seriedade. Eu prometo. A sua mãe aproximou-se, carregando lágrimas que ela já não tentava esconder. Eu não sei como vou retribuir a nenhum de vocês. Sebastian respondeu primeiro. Criou bem. Ela olhou por um momento antes de assentir silenciosamente. Eu vou. Enquanto a multidão se dispersava lentamente, Victor aproximou-se de Sebastian. A rota foi assegurada. Sebastian ignorou-o. Em vez disso, olhou para mim. Você vai para casa sozinha? Sim, eu vou dar conta. Você sempre parece determinada a fazer isso. Tive muita prática. Por vários segundos, nenhum de nós falou. A luz do sol da noite refletia-se nas janelas da cidade, pintando tudo de dourado. Então, Sebastian tirou o casaco e entregou-me um pequeno cartão de visita. Não havia logótipo da empresa, nenhum endereço, apenas um nome, Sebastian Hayes, e um número de telefone privado. Se alguma vez se encontrar em apuros, disse ele suavemente, ligue antes de decidir enfrentá-lo sozinha. Deslizei o cartão para minha mala sem perceber que aceitar um pedaço de papel tão simples tinha cruzado uma linha invisível, uma da qual nenhum de nós jamais seria capaz de voltar atrás. As promessas mais perigosas são as silenciosas. Deslizei o cartão de Sebastian para o bolso mais pequeno da minha mala, convencida de que nunca o usaria. Os nossos mundos eram simplesmente demasiado diferentes. O meu era construído com planos de aula, livros de biblioteca e crianças que acreditavam que cada problema
poderia ser resolvido com paciência suficiente. O dele pertencia a fatos caros, guarda-costas silenciosos e perguntas sem resposta. Esses caminhos não deveriam cruzar-se novamente. Uma semana passou. O arranhão no meu braço sarou. A vida instalou-se em rotinas familiares. Todas as tardes, eu ficava até tarde a decorar a minha sala de aula para o festival anual de leitura da escola. Papel de construção cobria as mesas. Pequenas estrelas pintadas secavam ao lado de livros de histórias escritos à mão. A sala parecia maravilhosamente caótica, exatamente como as crianças gostavam. Enquanto carregava uma caixa de romances doados para a sala de arrumos, ouvi vozes abafadas a sair do escritório da diretora. Você tem 48 horas. Estamos a fazer uma oferta generosa. Não haverá outra. Eu pausei. Algo naquelas vozes parecia errado. Quando a porta do escritório abriu, 2 homens bem vestidos caminharam pelo corredor. Um notou-me. O seu sorriso nunca chegou aos olhos. Professora, ele olhou em volta do edifício escolar antigo. Que pena que este lugar não estará aqui por muito tempo. O meu coração saltou. O que você quer dizer? Ele ajustou o seu relógio caro. Um novo projeto comercial. Este bairro está a tornar-se valioso. Os nossos investidores apreciam o progresso. Ele afastou-se antes que eu pudesse fazer outra pergunta. Naquela noite, a diretora Harris reuniu o corpo docente na biblioteca. A sua expressão carregava o cansaço de alguém que tentava permanecer esperançosa para todos os outros. O distrito recebeu uma proposta de requalificação, explicou ela calmamente. Nenhuma decisão foi tomada, mas o financiamento tornou-se complicado. O silêncio instalou-se na sala. Alguns professores baixaram a cabeça. Outros olharam para o chão. Um sussurrou. O que acontece às crianças? Ninguém respondeu. Caminhar para casa naquela noite pareceu estranhamente solitário. As luzes da cidade refletiam-se nas poças deixadas por uma chuva da tarde. Estiquei a mão para a minha mala pelas chaves do apartamento. Em vez disso, os meus dedos roçaram num cartão grosso. O cartão de visita de Sebastian. Olhei para o número de telefone, depois voltei a colocá-lo sem ligar. Não, este não era o problema dele. Na manhã seguinte, Victor entrou no escritório de Sebastian com outro relatório. O mesmo grupo de investimento que tentava adquirir negócios do bairro tinha expandido. Sebastian olhou para cima. Para onde? Victor colocou várias fotografias sobre a secretária. Uma imagem mostrava a padaria da senhora Donnelly. Outra mostrava a escola primária onde eu trabalhava. Eles estão a comprar propriedades circundantes. Esperam que a escola feche em poucos meses. A sala ficou completamente imóvel. Sebastian estudou a imagem de crianças a brincar lá fora sob murais brilhantes pintados por voluntários. Entre elas estava eu, ajoelhada ao lado de uma menina, a amarrar uma fita solta no cabelo. A sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente. Quem é o proprietário da empresa de investimento? Victor respondeu imediatamente. Dominic Russo. Sebastian reconheceu o nome. Um empresário ambicioso que media cada bairro por lucro, não por pessoas. Ele não tem filhos, disse Sebastian calmamente. Não, ele não entenderá o que está a tentar apagar. Victor observou-o cuidadosamente. Quais são as suas instruções? Sebastian levantou-se e caminhou até as janelas com vista para a cidade. Eu não permitirei que essa escola desapareça. Discretamente? Sim. É Emily Carter? Seguiu-se um longo silêncio. Finalmente, Sebastian respondeu sem se virar. Ela nunca deve acreditar que isto é sobre ela. Nesse exato momento, o meu telemóvel tocou enquanto eu arrumava estantes dentro da sala de aula. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido. Quase o ignorei. Algo me disse para não o fazer. Olá. Uma voz nervosa respondeu. Senhorita Carter, o meu nome é Olivia. Acho que alguém me está a seguir. E encontrei o seu número na lista de contactos de emergência do meu irmão. Antes que eu pudesse fazer outra pergunta, a chamada terminou. Então reconheci o nome. Olivia era a irmã mais velha do menino. Um instinto disse-me que isto não era coincidência. Aprendi que o medo tem um som. Às vezes é um grito. Às vezes é uma chamada telefônica que termina muito rapidamente. Olivia! Liguei de volta imediatamente. Sem resposta. Novamente.
direto para o correio de voz. Um nó apertou-se no meu peito. A escola já tinha terminado, mas vários professores ainda estavam a arrumar as salas de aula. Pedi ao escritório o ficheiro de contactos de emergência. O endereço de Olivia ficava apenas a 15 minutos de distância. Não parei para pensar. Peguei no meu casaco e saí apressadamente. A chuva tinha começado novamente. Leve, fria, do tipo que embaçava as luzes da rua em halos suaves. Quando cheguei ao prédio de apartamentos, a entrada principal estava ligeiramente aberta. O corredor estava silencioso. Demasiado silencioso. Subi 2 lances de escadas e bati à porta do apartamento 204. Nenhuma resposta. Então ouvi algo. Um sussurro assustado. Senhorita Carter, Olivia, eu estou aqui dentro. A voz veio de trás da porta trancada do apartamento. Ela disse-me para não abrir. Ela, a minha mãe. Ela desceu. Ela não voltou. Antes que eu pudesse responder, passos pesados ecoaram de baixo. 2 homens desconhecidos entraram na escada. Os mesmos casacos caros, as mesmas expressões frias. Um reconheceu-me imediatamente. Bem, a professora de novo. O que você quer? Exigi. Falar com a inquilina. Ela não está aqui. Ele sorriu levemente. Então vamos esperar. Todos os instintos me disseram que algo estava muito errado. Dei um passo à frente da porta do apartamento. Você está a sair. O homem mais alto riu. Você é muito corajosa. Não. Eu apenas reconheço bullying quando o vejo. O seu sorriso desapareceu. Atrás de mim, ouvi Olivia trancar silenciosamente a segunda tranca. Bom, pelo menos ela estava a ouvir. Do outro lado da cidade, Sebastian sentou-se no meio de uma reunião que envolvia investidores, advogados e contratos que valiam mais dinheiro do que eu poderia imaginar. O telemóvel de Victor vibrou. Ele olhou para o ecrã, depois levantou-se imediatamente. Senhor. Sebastian notou a expressão no seu rosto. O que aconteceu? Uma das nossas equipas de proteção reportou atividade incomum. Victor baixou a voz. Emily Carter. A reunião terminou antes que alguém se apercebesse que tinha terminado. Sebastian já estava a caminhar para o elevador. De volta ao prédio de apartamentos, o homem mais baixo deu um passo lento para mais perto. Você está a interferir com os negócios. Não, você está a ameaçar uma família. Os seus olhos endureceram. Você deveria ir embora antes que alguém se magoe. Eu recuso-me a mover, não porque eu não tivesse medo, mas porque Olivia tinha. E as crianças nunca deveriam ter de enfrentar o medo sozinhas. O som chegou antes dos faróis. Vários veículos pretos viraram na rua estreita com precisão perfeita. Pararam sem caos, sem ruído desnecessário. A porta de trás abriu-se. Sebastian entrou na chuva, sem pressa nem hesitação. Simplesmente caminhou em nossa direção. Os 2 homens endireitaram-se imediatamente. Um sussurrou uma maldição em voz baixa. Senhor Reis. A atenção de Sebastian permaneceu em mim. Você está ferida? Não, Olivia. Ela está lá dentro. Ele deu um pequeno aceno. Só então ele reconheceu os estranhos. Vocês confundiram intimidação com negociação. O homem mais alto tentou um sorriso. Isto é um mal-entendido. O olhar de Sebastian nunca mudou. Não, é uma escolha. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que trovão. Finalmente, ele falou novamente. Vocês vão embora, e nunca mais voltarão a este endereço. Nenhum argumentou, nenhum protestou. Em segundos, eles desapareceram. Vendo-os desaparecer, virei-me para Sebastian. Você sabia? Eu sabia o suficiente. Você tem protegido pessoas. A sua resposta veio quase como um sussurro. Quando posso. Olhei nos seus olhos por um longo momento. Para alguém que comanda tanto medo, pausou-e. Você passa imenso tempo a impedi-lo. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, Sebastian desviou o olhar, como se aquelas palavras alcançassem um lugar que ninguém mais tinha conseguido encontrar. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha dito. Para alguém que comandava tanto medo, gastava uma quantidade extraordinária de tempo a proteger pessoas. A maioria dos homens teria sorrido, aceite o elogio. Sebastian não. Parecia quase envergonhado. Aquela expressão ficou comigo muito depois de sairmos do apartamento de Olivia. Na tarde seguinte,
Um pacote inesperado chegou à escola. Sem remetente, sem logótipo da empresa. Lá dentro havia 200 livros infantis novinhos em folha. Cada título correspondia à lista de leitura que eu tinha lutado para comprar durante meses. A diretora Harris olhou para as caixas em descrença. Deve haver algum engano. Procurei em todos os rótulos de envio. Nada. Apenas um bilhete escrito à mão. Para as crianças. Sem assinatura. Os professores celebraram. Os alunos gritaram quando viram prateleiras cheias de histórias coloridas. Todos queriam saber quem as tinha doado. Eu silenciosamente coloquei o bilhete no bolso. De alguma forma, eu já sabia. Naquela noite, liguei para o número do cartão de Sebastian. Ele atendeu antes do segundo toque. Emily, você sabia que era eu? Eu esperava. Houve um breve silêncio. Você enviou os livros? Não. Quase acreditei nele. Então ele acrescentou: alguém que se importa com a escola fez isso. Eu sorri apesar de mim. Você não é muito bom a negar coisas. Uma respiração discreta escapou-lhe. Talvez não. Posso agradecer a essa pessoa? Você acabou de o fazer. Antes que eu percebesse o que estava a dizer, as palavras escaparam. Você gostaria de me encontrar? Outra pausa. Quando? Esta noite. Há um lugar onde eu gostaria de lhe mostrar. 1 hora depois, um sedã preto parou em frente ao meu apartamento. Sem comboio, sem guarda-costas. Apenas Sebastian ao volante. Você está a dirigir de novo. Eu prefiro. A cidade desapareceu lentamente atrás de nós. Edifícios imponentes deram lugar a ruas industriais tranquilas. Finalmente, ele entrou num velho armazém de tijolos. Lá dentro, esperava algo completamente inesperado. Fileiras de automóveis clássicos lindamente restaurados. Cromado polido, refletia luzes âmbar quentes. O ar carregava o cheiro de couro, óleo de motor e madeira de cedro. Você coleciona estes? Eu restauro-os. Você? A sua boca curvou-se no sorriso mais leve. Com as minhas próprias mãos. Caminhei lentamente entre os carros. Cada um parecia menos um troféu e mais uma memória resgatada. Meu pai ensinou-me. Ele acreditava que as coisas quebradas mereciam uma segunda chance. Toquei gentilmente na guarda lisa de um conversível azul meia-noite. E você acreditou nele? Eu quis. A honestidade na sua voz surpreendeu-me. Paramos ao lado de um coupé vintage, a meio acabar. O seu motor estava numa bancada de trabalho próxima. Peças à espera de se tornarem inteiras novamente. Sebastian encostou-se levemente ao carro. Quando as pessoas ouvem o meu nome, elas param de ver a pessoa. Elas só veem a reputação. Olhei diretamente para ele. E o que você vê? Ele respondeu sem hesitação. Um homem que tomou decisões que não pode apagar. A sala ficou em silêncio. Apenas o tic-tac distante de um velho relógio de parede enchia o espaço. Respirei fundo. Os meus alunos desenham todos os sextas-feiras. Ele pareceu confuso. Eles nunca jogam fora o primeiro desenho, mesmo quando está bagunçado. Eles simplesmente começam outro. Você observou-me cuidadosamente. Por quê? Porque eles acreditam que melhorar não é o mesmo que fingir que a primeira tentativa nunca aconteceu. Os seus olhos permaneceram fixos nos meus. Para eles, os erros tornam-se lições, não identidades. Algo mudou na sua expressão. Não alívio, não felicidade, esperança, pequena, frágil, do tipo que aparece depois de anos a acreditar que já não existe. Você acha que as pessoas podem mudar? Disse ele suavemente. Eu sei que podem. Como? Porque cada criança que eu ensino muda um pouco a cada dia. Aproximei-me até apenas alguns metros nos separarem. E os adultos não são quase tão diferentes quanto fingem. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Lá fora, a chuva batia suavemente contra as janelas do armazém. Lá dentro, um homem que tinha passado anos a reconstruir máquinas esquecidas começou silenciosamente a perguntar-se se um coração ferido também poderia ser restaurado. As pessoas costumam perguntar se um momento pode mudar uma vida. Elas imaginam fogos de artifício, grandes discursos, milagres. A verdade é mais silenciosa. Às vezes, começa com um pequeno almoço. 3 meses depois da nossa noite na garagem,
A cidade acordou com manchetes inacreditáveis. Sebastian Hayes tinha renunciado a todas as empresas ligadas ao império criminoso da sua família. Os negócios restantes foram transferidos para uma fundação de caridade gerida por curadores independentes. Operações ilegais desapareceram quase da noite para o dia. Várias investigações seguiram-se. Outras simplesmente terminaram. Victor visitou-me uma tarde, carregando um envelope selado. Ele pediu-me para entregar isto apenas se tudo estivesse terminado. O que está terminado? Victor sorriu gentilmente. O homem que ele queria tornar-se. Depois de ele sair, abri a carta. Lá dentro, havia apenas uma única página. Emily, você disse-me uma vez que as crianças nunca apagam o seu primeiro desenho. Elas simplesmente fazem outro. Durante anos, acreditei que a minha vida já tinha sido escrita. Então uma professora entrou no meu carro, confundiu-me com alguém comum, comprou-me o pequeno almoço e lembrou-me que a dignidade não pode ser comprada. Você nunca me pediu para me tornar alguém diferente. Você simplesmente tratou-me como se eu já pudesse. Obrigado, Sebastian. Li a carta 3 vezes, depois dobrei-a cuidadosamente. Semanas passaram, sem chamadas, sem mensagens. O número no seu cartão de visita já não funcionava. Era como se ele tivesse silenciosamente saído do meu mundo. A vida continuou. O festival de leitura tornou-se o maior evento da escola em anos. A padaria da Sra. Donnelly encheu-se todas as manhãs com clientes. Olivia ria novamente. O menino nunca atravessou uma rua sem segurar a mão da mãe. As crianças enchiam a minha sala de aula com histórias sobre heróis. Nenhum deles usava capa. Numa noite chuvosa, quase um ano depois de nos termos conhecido, fiquei até tarde a organizar livros. Quando finalmente tranquei a sala de aula, as ruas estavam quase vazias. A chuva cintilava sob os postes de luz. O ponto de autocarro ficava logo à frente. Então, notei um sedã preto familiar estacionado do outro lado da estrada. Mais antigo, mais simples, sem vidros fumados, sem veículos de segurança. A porta do condutor abriu-se. Sebastian entrou na chuva, carregando apenas um guarda-chuva. Os seus fatos caros tinham sido substituídos por um casaco de lã escuro. Havia prata a começar a aparecer perto das suas têmporas. De alguma forma, ele parecia mais jovem, mais leve. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Então eu ri suavemente. Você está atrasado. Um sorriso finalmente chegou aos seus olhos. Trânsito. Eu abanei a cabeça. Você ainda é péssimo a dar desculpas. Eu tive menos prática. Ele aproximou-se até o guarda-chuva nos abrigar a ambos. Ouvi dizer que o festival de leitura foi um sucesso. As crianças adoraram. Eu sei. Victor contou-lhe? Não. Eu voluntariei-me. Eu olhei para ele. Você voluntariou-se? Na biblioteca aos sábados, eles precisavam de alguém para reparar prateleiras antigas. Eu não consegui evitar sorrir. Isso soa exatamente como você. Ele olhou para a chuva antes de voltar a falar. Eu passei a maior parte da minha vida a construir muros. Acho que preferia construir salas de aula agora. As palavras assentaram suavemente entre nós. Sem promessas, sem declarações dramáticas, apenas a verdade. Estendi a mão para a dele. Desta vez, ele não hesitou. Os nossos dedos entrelaçaram-se naturalmente, como se sempre soubessem onde pertenciam. Juntos, começamos a caminhar pela chuva, sem decidir para onde ir. Pela primeira vez, nenhum de nós estava a escapar do passado. Estávamos simplesmente a mover-nos em direção ao amanhã. As pessoas ainda se lembram de Sebastian Hayes como o homem que outrora governou a cidade. E eu lembro-me de outra coisa. O motorista silencioso que aceitou uma chávena de café de um estranho. Porque, no final, ele poderia ter possuído todos os edifícios no horizonte. Mas a maior coisa que ele alguma vez aprendeu a proteger foi um coração comum que acreditou que ele poderia tornar-se extraordinário.